Bueno, primero debemos tener presente que si bien hay diferentes acrónimos que nos guían en este proceso del abordaje de herida, la preparación del A lecho de la herida preparação do es leito da un ferida concepto que é um requiere que tengamos, o conceito más que bien es un requer objetivo que que requiere que tenhamos um tengamos ciertas objetivo, que bases tenhamos para certas lograr bases justamente pues el para objetivo. poder Primero es que atingir esse tengamos objetivo. O claro primeiro é que tenhamos el claro objeto de o estudio, objeto de aquello con lo que estamos estudo, né? trabajando, que es Aquilo la que estamos anatomía, trabalhando, fisiología que é de a la piel, anatomia da para que fisiologia nosotros da sepamos pele, las para que células que saibamos as intervienen, los células que procesos intervêm, fisiológicos os que llevan a processos cabo para lograr ese fisiológicos objetivo, que qué procesos são metabólicos necessários para pueden conseguir esse afectar, objetivo, que é alterar el processos mismo proceso de metabólicos para alterar cicatrización de las esse heridas. mesmo processo de También es muy cicatrização, importante etc. que Também nosotros é conozcamos las importante condiciones que ideales conheçamos as condições ideais de do la herida y microambiente da también aquellos ferida e efectos também aqueles desfavorables que efeitos pudieran desfavoráveis alterar que ese pudessem microambiente y alterar esse justamente retrasar el microambiente proceso de e cicatrización. dificultar o En processo cuanto de a los factores cicatrização. de Referente herida, pues aos tenemos el fatores da pH, ferida, temos o la pH, a oxigenación, la humedad. oxigenação, a umidade. Todos estos factores Todos van esses a fatores mejorar vão o van a melhorar ou vão potencializar el proceso de potencializar o cicatrización processo de o lo van a cicatrização retroceder. ou vão retrasar. También es muy Também é importante bem que siempre importante que tengamos sempre presente tenhamos que la presente que a cicatrización o el cierre de la herida cicatrização, o va a depender fechamento da ferida directamente vai de depender la valoración que diretamente nosotros da hagamos del valoração que paciente y façamos el do control paciente metabólico que e o llevemos a cabo. controle metabólico que El atinjamos. abordaje de un paciente A con herida abordagem de siempre um tiene que paciente ser com ferida sempre tem que ser multidisciplinario, es decir, multi e tenemos que involucrar transdisciplinário, é diferentes dizer, a gente especialidades tem a que la hora ter de poder diferentes comunicarnos especialidades e entre também sí. De comunicarmos nada nos entre sirve si. que el paciente Não vea un serve de nada que urologo, o que vea paciente un veja o especialista, que nutricionista, um vea un especialista em endocrinólogo, que ferida, o vea endocrino, al médico de medicina o interna, que vea al médico de ginecólogo medicina y no hay interna, se não comunicación entre existe ellos y si no intercomunicação entre eles, nos e se não, referimos a a gente diferentes observaciones que refere às podemos diferentes realizar en el observações que paciente. podemos realizar Y no por último, paciente. por E, supuesto, finalmente, tenemos las características de temos la as herida. características Recordemos da que cada ferida. agente Lembremos causal que y sempre que el existe um éxito del agente de abordaje causa e que dependerá de la o determinación de sucesso ese agente causal y depende desse relacionar lo que agente nosotros e estamos de viendo en el lecho de la relacionar o herida que a gente está con los vendo na antecedentes que ferida com pudimos os valorar antecedentes que previamente en podemos el paciente. valorar previamente no paciente. Siempre nos vamos a enfocar en tratar Sempre la vamos nos causa. focar Esa em va a tratar a ser causa e essa vai el clave para que ser nosotros o logremos la padrão para cicatrización de conseguir una a herida y que cicatrização de uma obviamente pues ferida, que avancemos en la obviamente preparación del lecho. continuemos na preparação do Si yo leito. estoy Se observando eu datos de estou una visión observando dados vascular de en uma venoso, visão pues vascular de origem necesito venosa, mejorar preciso la circulación melhorá-la. venosa de ese paciente. Si tengo una Se tenho lesión uma lesão de origem cuyo origen, perdón, es la presión, por de ejemplo, una origem de úlcera por pressão, uma presión, úlcera por la pressão, lesión por no se va a exemplo, resolver a hasta en lesão não tanto vai se mejore la resolver presión até sistémica del melhorar paciente. a pressão Entonces, desse si yo paciente. detecto la Então, se eu causa, deteto puedo a emplear causa, estrategias posso para usar resolverla. Si estratégias para tengo una resolvê-la. Se lesión, tenho uma un lesão, factor es la o incontinencia, seu pues fator puedo é a colocar una incontinência, sonda, posso puedo hacer colocar una uma derivación que sonda, me posso fazer uma permita derivação que me aislar esa herida permita isolar de essa la humedad ferida constante y da así umidade resolver la constante e lesión. resolver assim a lesão. Por supuesto que es muy importante Claro que que yo é valore el grado de importante que eu autonomía que valorize o tiene el grau de paciente y la autonomia que tem posibilidad o que va a tener paciente e de a hacer el possibilidade que tratamiento y de vai seguir ter do tratamento e indicaciones. de Y yo debo seguir procurar en medida de indicações. lo E eu posible posso, e eu potencializar esa tenho que autonomía del buscar paciente. essa Cuando nosotros autonomia do trabajamos paciente. Quando con nós diferentes pacientes trabalhamos com o diferentes buscamos pacientes ou potencializar el cuidado, procuramos debemos tener potencializar o siempre claro cuidado, que devemos el ter ochenta sempre por claro ciento que del éxito del 80% do tratamiento sucesso do tratamento depende do el otro paciente. 20% O es las outro actividades que yo hago como 20% são profesional. as atividades que Pero si no faça logro que como el profissional. paciente Mas se tenga não adherencia al consigo que o paciente tratamiento, que tenha siga su aderência ao dieta, que tratamento, siga a camine, sua que no dieta, que camine, que cuide caminhe el ou que não apósito, el caminhe, vendaje, que cuide o no vamos a curativo, lograr avanzar en a ese gente não proceso. vai conseguir Entonces, es avançar muy nesse importante que processo. nosotros Então, é consideremos bem qué tan importante que autónomo es ese consideremos paciente, como de que autônomo también é puede esse gestionar su paciente, que também autocuidado pode y que gestionar o usemos seu herramientas que autocuidado e vayan que usemos enfocadas ferramentas que en estejam focadas incrementar la em adherencia al aumentar tratamiento. a aderência ao tratamento. Por supuesto que los cuidados Claro de la que herida son as feridas importantes. são Tenemos importantes que estar e registrando siempre precisaríamos de manera muy registrar sempre de precisa forma todos bem los cuidados precisa todos locales os que cuidados hacemos en la locais que herida y no solo fazemos los na apoyos ferida e que não estamos só os utilizando curativos que estamos para la usando cura, ¿no? para Sino el curar, uso de dispositivos senão de o uso descarga, las de recomendaciones, por dispositivos ejemplo, de de higiene descargas, as venosa. recomendações de Entonces, higiene tenemos que venosa. estar siendo muy Então, precisos teríamos que en ser bem registrar precisos em debidamente los cuidados registrar y los bem os hallazgos que cuidados logramos en e cada valoración que o que realizamos os al paciente. achados em cada realização do El
paciente. Ontem vimos essa parte da valoração do fato da ferida e para fazer isso um pouco mais dinâmico, vamos pedir, onde está Tirson, que nos diga um número do 1 até o 20. Tirson? Tyson, Dinos un número del 1 al 20. diga-nos um número do 1 ao 20. Un número del 1 al 20. Um número do 1 ao 20. El que tú quieras. O que você quiser. 8. 8. 8. 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e são 8. Não, mentira. Temos 3, 6, 7, 8. Você vai nos ajudar a jogar o dado e vamos ver que ferida sai e você nos ajuda a valorar essa ferida de acordo com que vimos ontem. Qual que é teu nome? Adriana. Adriana vai nos ajudar hoje. Pronto, lançamos o dado, vemos que ferida e fazemos a valoração, tá? Então, diga-nos, vocês, que tipo de ferida seria e qual classificação seria. Não podemos falar região anatômica porque no cubo não dá para ver, mas sim, vocês poderiam falar que tipo de ferida e quais classificações. Classificação 4. Classificação 4. Exposição óssea. Exposição óssea, Granulação em intestino de granulação, 20%. acrescentar aí. Tem uma necrose, Uma necrose tecido necrótico em 40% e 40%. esfacelo nos outros 60%. Ok, ¿qué nos faltó? E a exposição óssea tem, parece um... a que exposição tipo parece de um osso herida aqui era? no fundo também. Que tipo de herida era? Classificação 4. Pero el tipo de herida, lesão esa es pressão. úlcera por presión. Entonces ahí tienen una úlcera por Entonces, presión. ahí Se tenéis las voy a una enseñar úlcera a por todos para que la presión, os la vean. voy a enseñar para que la veáis. Está aquí. Está aquí, entonces es una úlcera por presión, categoría 4, y ya nos falaram que tipo de tecido temos. Estamos de acordo? Bom, você quer adicionar mais alguma coisa, Adriana? La exposición ósea, se comentó, sí, claro, puede ser una categoría 4. ¿Qué más, além do tecido que tenemos que valorar? Los bordes, como vemos as bordas? Borde com hiperemia e borde irregular. Los bordes están macerados. ¿Qué nos quiere decir de la herida? Hay mucho exudado, entonces necesitaríamos si hay mucha humedad, entonces podemos pensar en carga microbiana también. Si tenemos bordas maceradas, tenemos tecido necrótico e podíamos pensar em carga bacteriana também. Então, observem como desde a valoração do fato da ferida, nós podemos intuir o que precisa essa ferida. Por isso é tão importante que nós façamos uma valoração integral e não só nos baseemos em dizer que uma úlcera por pressão categoria 4, porque poderíamos ter uma úlcera por pressão categoria 4, sem tecido necrótico, sem esfacelo, completamente limpa, que está avançando no processo de cicatrização, e aí talvez não precisaríamos tanto o antimicrobiano. Por isso é tão importante que valoremos todas as características que temos presentes na ferida. Bom, normalmente nós usamos acrônimos para nos guiar na tomada de decisão. O acrônimo mais comum, o mais recorrente, é o acrônimo TIME, que sofreu várias mudanças. Mas nessa ocasião, para fins práticos, vamos nos focar no TIME na sua primeira versão. Esses 4 pontos importantes que precisamos para conseguir a preparação do leito da ferida. E que a exclusão de tecido não vial, o controle da infecção, inflamação, a gestão do exudado e o cuidado da proteção das bordas, assim como o tecido de nova criação. E, claro, para a exclusão do tecido não viável
É um ponto bem importante porque vai cumprir com diferentes objetivos. O primeiro deles é que quando nós retiramos do leito da ferida, esse tecido não viável vai nos ajudar a esclarecer quais são as dimensões reais dessa ferida e a afetação real dos planos da pele. Quando nós temos uma escada de tecido necrótico, temos uma grande quantidade de desfazer, não é viável que podamos determinar uma valoração que se trata de uma úlcera categoria 4, categoria 2, ou que a lesão só afeta os planos mais superficiais da pele, ou que chega no tecido adiposo, que temos exposição óssea. Por isso é bem importante que retiremos esse tecido não viável para poder mostrar qual que é o estado real. Quando nós retiramos esse tecido não viável, automaticamente estamos ajudando a uma descarga da carga bacteriana que existe no leito da ferida, porque retiramos ao mesmo tempo uma grande quantidade de corpos bacterianos. Nos ajuda a favorecer a migração dos fatores de crescimento, sempre que o tecido facilar necrótico é um obstáculo mecânico para que esses fatores de crescimento cheguem no leito da ferida em seu processo de reparação. E também vai nos ajudar a diminuir tanto o risco de infecção como de complicação sistêmica. Com certeza, também vai nos ajudar a diminuir o processo inflamatório. Porém, nem sempre a exclusão do tecido não viável é a minha prioridade. Às vezes, preciso fazer outras atividades, outras funções, antes de pensar em fazer um desbridamento, particularmente se eu vou fazer de forma cortante ou mecânica. E, bom, que deveríamos tomar em consideração antes de fazer um desbridamento, valorar o tipo de tecido que tem no leito da ferida, em que casos ou que tipo de tecido teria uma ferida que vocês considerem que não precisa desbridar. El tejido de granulación es bastante obvio. Si a ferida está granulando, ya está epitalizando, a ferida no precisa que sea desbridada. E vocês ficariam surpreendidos a quantidade de clínicos que fazem limpezas rotineiras quando o tecido está granulando de forma correta. Pensar en necrosis, ok, pero si piensas en biopelículas, tienes que desbridar también. Pureta, lâmina, enfim. Sí. Pureta, lámina, Aquí etc. nos comenta algo bien Aqui importante. nos comenta algo bem Priscila, importante, ¿verdad? Priscila, né? Muchas veces Que nos vamos a muitas vezes vamos achar com feridas que já tem um bom tecido de granulação, porém não evoluem favoravelmente, e é porque temos a presença de biofilmes, não de tecido desvitalizado, mas sim de biofilmes que estão retrasando o processo de cicatrização, perdão, e então teríamos que estar desbridando com a ajuda de uma pureta e demais, e teríamos que usar outros recursos como fatores sulfatantes, soluções ácidas que nos ajudem a quebrar a tensão desses biofilmes. E as lesões isquêmicas, claro. Então, se nós começamos a valorar isso ponto por ponto, vamos observar que existem certas características que nos falam um momento, não é oportuno desbridar nesse momento ou não nessas condições. É importante, por isso, que valoremos a perfusão tisular. Em muitas das ocasiões, um erro que a gente tem é desbridar uma úlcera de membros pélvicos antes de valorar a capacidade de perfusão desse paciente. Se há um comprometimento vascular e fazemos um desbridamento, já seja cortante ou autolítico, o único que vamos ter como resultado é a formação novamente de tecido desvitalizado, porque essa ferida não está bem desbridada, numa forma de que esse tecido seja nutrido e vai terminar morrendo, sem importar o que a gente tenha feito. É bem importante que também valoremos os dados de infecção. Muitas das vezes a gente vai achar escalas necróticas que embaixo tem flutuação, etc. Existe estudado e o processo infeccioso está contido no leito da ferida. Quando a gente faz desbridamentos cortantes sem valorar os dados da infecção que temos, podemos complicar ou agravar o processo de infecção, já que ao fazer um desbridamento cortante sem respeitar ou deixar tecido desvitalizado na borda, podemos gerar um processo infeccioso. Por isso é bem importante que valoremos como demarcados estão os dados da infecção e se nós vamos desbridar de forma anexa, usemos uma proteção antimicrobiana, tanto com curativos como antissépticos, e se o paciente
precisa antibióticos sistêmicos. Também precisamos considerar estruturas involucradas. Ontem vimos uns vídeos onde a gente via a bóveda craniana. São regiões anatômicas onde, desde que a gente vê ela, só pelo fato de saber que a lesão está presente lá, sabemos que não vamos desbridar de forma cortante ou de forma mecânica, que requerimos desbridamentos que respeitem essas estruturas e que não possam criar mais dor. Então, as zonas corporais também falam bastante das precauções que deveríamos tomar e qual seria a melhor forma de desbridamento para esse tipo de paciente. O que teríamos que estar priorizando? Sempre a vascularização. Se não existe vascularização, não existem casos de continuar avançando e a exclusão do tecido, o controle da carga bacteriana e também depois a exclusão do tecido não viável. É bem importante que avaliemos os benefícios dos recursos que temos disponíveis: hidrogéis, hidrocoloides, hidrofibras, desbridamentos mecânicos, cortantes, osmóticos, enzimáticos, cirúrgicos, e vamos ver como vocês vão ver os diferentes tipos de desbridamentos, desde os desbridamentos com larvas até os desbridamentos ultrassônicos, hidroquirúrgicos, cirúrgicos, que podem ser um pouco mais agressivos, mas que também nos dão resultados mais rápidos. Agora, por que se torna nosso inimigo esse tecido desvitalizado? Do que está feito? Como chegou a esse leito da ferida? O tecido desvitalizado está formado exatamente pelo mesmo que o tecido saudável: tem colágeno, tem fibrina, elastina, tem células epiteliais. O problema é que tem uma baixa vascularidade, não está irrigado e tem uma grande carga de corpos bacterianos. Qual tipos de tecidos desvitalizados vamos achar no leito da ferida? Que tipo de tecido vocês veem aqui? Necrótico, né? Porém, vamos encontrar necroses de origem isquêmica, que são necroses secas, e achamos necroses úmidas em processos infecciosos, em feridas oncológicas, que têm um grande componente de umidade acompanhado. E, independentemente de que essas feridas tenham tecido necrótico, não todas vão precisar da mesma abordagem. Algumas, as características da lesão dizem que existe um comprometimento vascular importante e que desbridar é minha prioridade, não é minha prioridade, sino realizar uma análise vascular do paciente para determinar até qual ponto é viável manter essa extremidade. Temos outros dois casos onde vamos achar muita discrepância. Alguns vão dizer que é melhor retirar e melhorar o processo de cicatrização com algum fator de crescimento, ou que talvez poderíamos cobrir com um hidrocoloide. E temos também outros que falam que essas escaras, quando não flutuem, quando não existe sudado por embaixo, não tenham dados de infecção, podemos usá-las como uma cobertura autóloga, melhorar a aumentação dessa ferida e favorecer o processo de epitelização embaixo da escada. Eu, particularmente, sou partidária de usar essas escadas consolidadas, em flutuação, sem dados de infecção, como uma cobertura autóloga, que impede que esses tecidos que estão por embaixo se exponham e tenhamos o risco de complicação. Para esse tipo de imagem, particularmente Flamiactiv nos ajuda bastante. É um produto que vai ter a capacidade de penetrar essa escara e melhorar por embaixo o processo de epitelização. O que precisamos procurar nesse tipo de pacientes? Não sobreaumentar. Se colocamos uma grande quantidade de gel e ocluímos esse tecido, vai se macerar e vamos fazer um desbridamento autolítico. Mas se nós criamos um equilíbrio na aumentação e, graças ao poder da adenina, melhoramos o processo de epitelização, essa escara vai se manter consolidada até que cresça o tecido de epitelização por embaixo e a escara caia por si só. É bem importante que nós valoremos a presença de tecidos e as condições gerais que achamos nas feridas. No caso dessa paciente, vocês podem observar que é uma lesão oncológica. Particularmente as lesões oncológicas
está contraindicado o desbridamento mecânico cortante. Por quê? Porque esse tipo de desbridamento promove a proliferação celular, que nesse caso é o que menos queremos, e existe outra característica bem importante: as lesões oncológicas vão ter um processo de angiogênese muito grande, é dizer, vai se multiplicar a uma velocidade impactante. E esses casos novos que vão se formar, vão ter uma característica particular que são bem frágeis. Quando nós chegamos a realizar um desbridamento cortante, essas feridas podem sangrar com muita facilidade, de forma importante, e é complexo fazer umectante nesses pacientes. Então, nas regiões oncológicas, só pelo seu agente causal, descartamos os desbridamentos mecânicos ou cortantes. Alguns pacientes serão candidatos a remoções cirúrgicas e podemos trabalhar com o fato da ferida, com o leito da ferida. Essa ferida e quando a gente acha com leitos secos, com tecido necrótico, a ferida nos diz que precisa umidade. Aqui nós podemos aproveitar perfeitamente o uso da benalidro, que vai trazer umidade à ferida, que vai nos ajudar a remover de forma autolítica esse tecido necrótico, com a vantagem de ter também o antimicrobiano, que também estaria nos cobrindo por o controle da carga bacteriana. E também temos um tecido com necrose úmida, como é esse calcanhar. Nesses casos, podemos usar Flaminal Forte, que pode nos ajudar a fazer um desbridamento autolítico e vai controlar a quantidade excedente de umidade do leito da ferida. Agora, qual tipo de tecido temos aqui? Vocês não estão com calor? Bom, aqui temos tecido esfacelar, né? Sim ou não? Vocês estão de acordo? Então, o mesmo, a região anatômica pode nos falar, desbridamentos cortantes ou mecânicos não são viáveis nesse tipo de estruturas, porque vão ser um pouco mais difíceis, e aqui dependemos muito da expertise que tem um profissional das feridas que está tratando. Vamos ter aqueles que pode desbridar essa ferida sem danhar os tendões, mas se não é o caso, melhor é realizar um desbridamento autolítico, enzimático, que vai ser melhor, que vai cuidar essas estruturas. Inclusive um desbridamento biológico seria muito bom. Qual vantagem teríamos com Flaminal nesse tipo de tecidos? Como vocês podem observar, nós temos excedentes de umidade. Precisamos gerir essa umidade. A vantagem é que Flaminal aproveita essa umidade que existe no leito da ferida para promover desbridamento autolítico e ir limpando essas feridas sem danar os tecidos e as estruturas anatômicas expostas, como falamos na paciente de ontem, que estava em bóveda craniana. Nós podemos colocar Flaminal também no tendão, o osso exposto, sem a preocupação de que vai danar esse tipo de estruturas, danificar. E aqui, qual tipo de tecido vocês podem observar? Micrófono, por favor. Esfacelo firme ahí, adherido ahí, pero hay características visuales de presencia de biopelícula, esa película ahí arriba. Bom, aqui temos feridas com uma grande quantidade de fibrina, porém observem que as características das feridas de cima não são parecidas às de baixo. A fibrina é totalmente ruim. Nós precisamos tirar a fibrina do leito da ferida. O que vocês acham? Bueno, essa é uma discussão. Não sei se podéis estar de acordo comigo. Pri, dime. Aqui em Brasil nós chamamos muito de tecido inviável. de tejido Fibrina para a inviável, gente fibrina para nós é um componente que está dentro da cascata. A gente não trata nem como fibrina. A gente fala como esfacelo firmemente aderido ao leito da lesão. A gente não traz fibrina como um tecido para a ferida. É diferente para a gente. É diferente para nós.
Não, para a Ok. gente, fibrina Bueno, absorve. nosotros, a lo mejor es una Nos, diferencia tal vez de existe conceptos, una ¿verdad? diferenciación de concepto, Nosotros en México mas identificamos no como México esfacelo este identificamos tipo como de tejido esfacelo, que ese es tipo de laxo, tejido que es ¿verdad? más En mayor cantidad y que longo no está tan adherido. y que no está Y tan como adherido, fibrina a y este como tipo de fibrina, ese tejido, que tipo es de un tejido esfacelo que es mucho un más esfacelo delgado, que muito está mais seco y fino, muy que está adherido al seco lecho e de bem herida. aderido ao leito da ferida. Hacemos una E diferencia fazemos uma importante, diferenciação fibrina importante, viable uma que nos va a ayudar a fibrina formar ese andamiaje viável que vai nos o ajudar a ese, criar digamos, essa, andamio para que essa crezca la estrutura matriz para que cresça a extracelular, ¿no? matriz ¿Y por qué extracelular. hacemos mucho E esta por que diferenciación? fazemos essa Porque cuando nos diferenciação? Porque encontramos quando nos con heridas encontramos com feridas, com processos inflamatorios inflamatórios crónicos, crônicos, nos vamos a encontrar muchas de las veces vamos con este achar tipo de muitas tejido vezes que esse no tipo de necesariamente es un tecidos tejido que não desvitalizado, necessariamente é um que si tecido nosotros desvitalizado, cuidamos que y le se nós aportamos la humedad cuidamos e necesaria trazemos a sobre umidade ese necessária andamiaje, sobre va a essa crecer estrutura, matriz vai extracelular. criar uma matriz Necesitamos extracelular e esa precisamos fibrina essa que fibrina tiene que tem condiciones condições viáveis para terminar de reparar essa ferida. no así en este tipo de heridas, Não donde assim nesse podemos tipo de observar feridas, claramente onde que el nós lecho podemos tiene observar una ausencia de que o leito humedad, tem uma la ausência de inflamación está umidade, muy a marcada y inflamação también, está pues, muito tenemos datos marcada de e infección, também temos ¿verdad? dados de Entonces, infecção. en México solemos hacer Então, mucho no esa México, nós diferenciación, fazemos essa basándonos diferença propiamente en la humedad de baseando-nos la herida. Aquí propriamente tengo un na lecho umidade exudativo, da ferida. donde Aqui tem um necesito leito controlar la exudativo, humedad para onde mejorar tenho el que proceso de controlar a umidade para cicatrización, y melhorar a al quitar el cicatrização, exudado excedente, porque voy a quitando voy a o regular la exudato, cantidad de metaloproteasas vou que regular a están degradando quantidade forma de constante ese tejido. Y das acá coisas que no estão necesito degradando o aportar tecido. humedad, ¿ok? Aqui No não tenho necesito, perdón, que quitar humedad, lo que necesito tirar es umidade. O que eu aportar la preciso humedad é necesaria para aportar a favorecer el umidade proceso de necessária para favorecer cicatrización. o processo Y de entonces, cicatrização. flaminal hidro Então, tiene o flaminal una hidro vai ter uma vantagem vantagem importante, e é que nestas feridas, onde eu preciso remover esse tecido que já não me está ajudando em nada a melhorar a cicatrização, ele vai retirar. E aqui embaixo, onde eu só preciso favorecer o controle da umidade e diminuir a inflamação no leito da ferida, ele vai fazer, permitindo que se forme matriz extracelular. E por último, temos o tipo de feridas que Priscila nos estava falando, uma ferida com tecido de granulação, mas que não está progredindo. E aqui podemos ver, talvez mais claro, porque conseguimos ver com o flash o ângulo da fotografia. Mas muitas vezes, estes biofilmes são imperceptíveis para o olho humano. Não conseguimos ver elas com claridade. Mas, quando encontramos um tecido de granulação plano, vejam a diferença de uma ferida com tecido de granulação viável. O tecido sim é vermelho, mas é plano, não é granulado. E outra característica importante é que as feridas estão estancadas durante um tempo considerável e aparentemente não tem um tecido desvitalizado que dificulta a cicatrização, elas não logram progredir. Então, para eliminar esse tipo de tecidos, nós temos que apoiar com desbridamentos cortantes, já seja com bisturi ou curetas, pode causar dor e trauma para os pacientes, então deveríamos fazer isso com muita precaução em pacientes com compromisso vascular. Podemos usar soluções ácidas que nos ajudam a quebrar a tensão do biofilme e retirar ela de forma mais simples. E no caso específico do flaminal, não elimina propriamente o biofilme, mas ele vai nos ajudar a prevenir a formação de biofilmes. E outro benefício importante é que ele nos ajuda na fragmentação. Vocês veem esta ferida aqui? A ferida estava completamente... Não se via tudo com maior problema, mas quando começaram a usar o flaminal, vocês veem como vai abrindo pequenas estruturas. Flaminal nos vai ajudar a fragmentar a biopelícula para tirá-la mais fácil com um desbridamento mecânico. ¿Qué ocasiona este tejido no viable? El tejido no que é o que viable faz va a o estar tecido ocasionado por não viável? traumatismos, por supuesto, O por tecido não viável vai estar ocasionado por processo infeccioso, por uma pressão no leito. A tensão sempre vem de dentro para fora. Que é o que pode gerar tensão? O edema, o processo inflamatório. Por outra parte, temos a pressão sostenida no leito. O que vai gerar pressão? Aqueles atores que vêm de fora para dentro. Por exemplo, uma úlcera por pressão, justamente a pressão que é gerada na superfície
na zona da lesão, as patologias de base, os leitos secos e também o excesso de umidade. Portanto, nós teríamos que estar cuidando estes fatores para evitar a formação recorrente de tecidos desvitalizados. Agora, quando é indiscutível que precisamos desbridar uma ferida, quando temos tecido desvitalizado que impede a valoração do leito da ferida, quando o tecido não viável impede a cicatrização. Nós vimos fibrina, biofilmes, mas também vamos ter tecido saudável ou tecido que nós gostaríamos de preservar, que vai estar contraposto ao processo de cicatrização. Por exemplo, um tendão desvitalizado, um osso com osteomielites ou umas bordas cicatrizadas. Não é tecido desvitalizado, mas é tecido não viável que não permite o processo de cicatrização. Também é importante desbridar quando temos a presença de escaras que por baixo contêm exudato, já que o processo de contaminação ou de infecção vai continuar procurando um ponto de saída. Nas lesões com biofilmes e quando as bordas estão engrossadas ou com presença de tecido fibroso, já se encontram cicatrizados. Quando não desbridamos, o fazemos com muita precaução. Naquelas lesões limpas, sem dados de infecção e que estão progredindo favoravelmente no processo de cicatrização. Eu posso ter uma ferida limpa, sem dados de contaminação, com tecido de granulação, que leva 3, 4 semanas sem evoluir. Se eu já valorei os fatores do paciente que podem estar retrasando o processo de cicatrização e não encontro o problema pode ser a presença de biofilmes, verdade? E outros fatores poderiam ser a senescência, e aí precisamos estimular os hidroblastos ou os queratinocitos. Quando meu objetivo com o paciente é paliativo, se o que quero é dar conforto para ele, não vou utilizar uma abordagem agressiva que incrementa o desconforto do paciente. Também eu vou fazer com muita precaução se a lesão é isquêmica e não melhora o estado vascular do paciente. Quando a região anatômica não é boa para o desbridamento cortante e na presença de escaras necróticas consolidadas sem dados de infecção que eu posso aproveitar como cobertura autóloga. Existem diferentes opções de desbridamento. Temos os desbridamentos biológicos que fazemos com larvas, que são sumamente seletivos, mas que não podemos colocar, por exemplo, em feridas tunelizadas ou perto de orifícios anatômicos. As vantagens com Flaminal em comparação com um desbridamento biológico é que, primeiro, o paciente não vai sentir as larvas comendo ele, mas, em segundo lugar, não corre risco em feridas tunelizadas. Posso preencher com Flaminal um túnel, um socavamento, sem a preocupação de não recuperar o gelo. Os desbridamentos osmóticos utilizam estranômeros, hipergels. Em alguns casos, poderia gerar maceração. E no caso dos curativos, solução salina que já não são utilizados, são muito complexos, é muito complexo manter a umidade equilibrada nessa ferida dessa maneira. Também temos desbridamentos cortantes. Flaminal não se contrapõe com desbridamentos cortantes. Nós podemos fazer combinações de desbridamentos cortantes com o uso de Flaminal, verdade? A vantagem é que eu posso fazer incisões menores sem gerar dor nem sangrado para o paciente e potencializar com o desbridamento autolítico com Flaminal. Ou, se eu já fiz um desbridamento autolítico com Flaminal e tenho um tecido que posso retirar sem maior dor nem sangrado para o paciente, eu posso usar um desbridamento cortante para avançar mais rápido. E temos também os desbridamentos quirúrgicos. No caso dos pacientes queimados, particularmente se têm queimadura de muita extensão e não são de segundo grau profundo, nós podemos depender do desbridamento cortante, quirúrgico ou hidrocirúrgico antes de trabalhar com Flaminal. Eu sei que quando começamos a ver as bondades de Flaminal,
una presión enorme, ¿verdad? Tenemos una creemos presión que Flaminal va a enorme poder con y nos cualquier desafío. pensamos que Pero también Flaminal tenemos va a que poder ser muy combater cualquier pertinentes desafío, y muy mas temos que objetivos en la ter, valoración del paciente. temos que valorar Si bem o nosotros paciente. tenemos heridas de gran Se extensión nós temos corporal, feridas de o grande que extensão comprometen corporal ou que estructuras, comprometem a estrutura sensibles, sensível, o bien, por ejemplo, un paciente gran ou um quemado, paciente no que está podemos llevarnos a queimado, esos pacientes con não un podemos levar desbridamiento. esses pacientes com Nos um llevaría una desbridamento. eternidad y el paciente se va a complicar Demoraria muito severamente tempo e o durante ese paciente proceso. ficaria muito complicado durante Entonces, esse en muchas de processo. las Então, muitas das ocasiones, ocasiões, ya sea porque tenemos heridas de já gran seja porque temos extensión, feridas o de porque grande tenemos extensão ou porque procesos temos processos infecciosos muy severos, de infecção vamos a muito requerir severos, un abordaje vamos requerir uma quirúrgico abordagem o cirúrgica ou hidrocirúrgica previamente e depois poderíamos seguir manejando a lesão com Flaminal, como nos casos que vou mostrar pacientes quemados. más ¿Bien? adiante nos pacientes quemados. Otro Outro de los desbridamento que temos é o desbridamento enzimático. enzimático. Este Este é muito importante porque quando os profissionais da saúde escutamos que um produto tem enzimas, automaticamente associamos ele ao desbridamento. E seguramente vamos a encontrar muitos profissionais da saúde que têm anos usando Flaminal e eles fazem que o desbridamento que Flaminal faz é enzimático. Por quê? Porque tem enzimas. E isso é um erro. Flaminal faz desbridamento autolítico. E as enzimas de Flaminal estão enfocadas na eliminação da carga bacteriana, não ao desbridamento. Mas, sim temos outras enzimas que nos ajudam a eliminar esse tecido não viável, como é o caso de a colagenasa, a streptokinasa, a papaína, a bromelina, que são enzimas que nos ajudam a fazer desbridamento enzimático. Agora, eu posso utilizar Flaminal mais alguns destes desbridantes enzimáticos? Não há necessidade, exatamente. Mas em alguns casos eu posso utilizar desbridamentos enzimáticos e potencializá-los com um desbridamento autolítico, por exemplo, colocando um hidrocoloide ou um curativo secundário oclusivo, mas não o oposto. Eu não consigo utilizar um desbridamento, por exemplo, com o Ucoderma e depois acima colocar Flaminal. Isso não podemos fazer. E é uma tentação que muitos profissionais usam isso. Em México foi muito difícil tirar esse procedimento. E eles faziam uma técnica que faziam que era uma tripleta, um triple ação. Eles utilizavam o Ucoderma, colocavam Flaminal e depois sulfaiacina de prata e misturavam. E colocavam no leito da ferida. Mas é muito bom. Mas não faz sentido. Não faz sentido. Você está misturando tudo e finalmente o único que você está fazendo é um desbridamento autolítico porque o que você está gerando é umidade. Você vai ver menos tecido desvitalizado porque está gerando umidade, mas já não estamos respeitando nenhum dos princípios de nenhum dos produtos que estou utilizando. Então, o que falo? Não briguemos com o clínico. Se ele já tem na sua mente associado que isso vai funcionar, vai ser muito difícil que consigamos tirar esse arraigo dele. Mas o que podemos fazer? Podemos propor que ele use Flaminal de forma pura para avaliar a efetividade do Flaminal, porque destruir esse conceito que algumas pessoas têm é muito complexo. Então, temos que deixar claro que Flaminal não faz desbridamento enzimático, o desviamento é autolítico e as enzimas dele estão enfocadas na eliminação da carga bacteriana e não do tecido não viável. E colocar alguns exemplos de desbridamento enzimático. As colagenasas, a uroquinasa, a streptokinasa, a bromelina, estão enfocadas em degradar as fibras de colágeno. Por isso fazem desbridamento enzimático. Mas no caso de Flaminal, a glicose oxidasa e a lactoperoxidasa, o que eles fazem é metabolizar e gerar estas espécies de oxigênio reativo que vai eliminar a carga bacteriana. Então, sim, os dois têm enzimas, mas têm um enfoque completamente diferente. Vamos ter os desbridamentos autolíticos, onde podemos utilizar hidrogéis, hidrocoloides, alginatos, hidrofibras, verdade?
E todos têm a função de aproveitar a umidade que tem o leito da ferida para ativar as enzimas proteolíticas e assim degradar esse tecido desvitalizado. O que é muito importante ter em conta? Como vocês veem, são muitos produtos que podemos utilizar para fazer desbridamento autolítico. Uma das principais propriedades de Flaminal Forte, por exemplo, são os curativos absorventes, que, se bem eles são tecidos que nós associamos a que eles têm uma maior absorção da umidade, a realidade é que Flaminal demonstrou que ele faz um melhor controle da umidade que curativos tecidos, porque a liberação do exudato no leito da ferida é gradual. O exudato é liberado de maneira constante no leito da ferida. A ferida não exuda 1 litro de exudato em 1 segundo. Vai fazer aos poucos e de uma maneira constante. E Flaminal faz uma absorção gradativa do exudato. O alginato de sódio atrai o exudato à matriz do gel, seca ele e elimina ele por evaporação e permite que saia esse excedente de umidade até o exterior. E toma mais, pega mais e faz o mesmo procedimento de forma constante. Então ele mantém durante todo esse tempo retirando o excedente de umidade. A diferença de um curativo tecido, que nós colocamos ele no leito da ferida, depois absorve um pouco e chega no limite. E quando chega no limite, ele já não pode absorver mais. Por isso, a troca de curativos secundários são realizadas quando ele chega a 80% de saturação, para evitar a maceração da ferida. Flaminal, não. Flaminal vai absorver um pouco e elimina, absorve um pouco e elimina. E assim ele faz isso de forma constante. Por isso é que nós temos que trabalhar na associação de Flaminal Forte com aqueles curativos tecidos que nos dão absorção. Por exemplo, uma hidrofibra, uma espuma, um alginato, que tem a função de eliminar o sobrante de umidade. E Flaminal Forte tem exatamente a mesma possibilidade, eliminar de forma constante o exudato. Temos outros produtos também, como os hidrogéis e hidrocoloides, que vamos utilizar para exatamente todo o contrário. Colocar umidade ou manter umidade no leito da ferida. E aqui nós estaríamos trabalhando com Flaminal Hidro, porque a função dele é colocar umidade e manter a umidade ideal no leito da ferida. Então, neste caso, nós podemos apoiar com Flaminal Hidro a 3,5% para esses leitos secos ou com umidade moderada, onde isso nos vai ajudar a manter o equilíbrio e fazer um desbridamento autolítico constante. Vocês têm alguma pergunta sobre este ponto? Não? Perfeito. E o seguinte ponto é o controle da infecção. Para o controle da infecção e da inflamação, temos como finalidade lograr um equilíbrio bacteriano no leito da ferida. Por que falamos de um equilíbrio bacteriano e não de uma eliminação da carga bacteriana? Porque nunca vamos atingir uma ferida completamente livre de micro-organismos patógenos. Se nós encontramos um cultivo que nos mostra que não tem bactéria nenhuma, então isso está errado, porque sempre vai existir uma carga bacteriana. Se vocês lembram, a tabela de ontem, ela nos fala que em uma ferida contaminada vamos a ter uma quantidade de organismos patógenos, mas essa quantidade de bactérias, de vírus, não vão superar a capacidade de resposta do hóspede, então não representam um problema. Então, o que procuramos? Evitar que essa quantidade de micro-organismos patógenos ultrapasse a capacidade de resposta do hóspede através da proliferação. Então, meu objetivo é lograr esse equilíbrio. Não vou lograr combater eles na totalidade, mas vou levar eles em quantidades mínimas, não representativas, onde eles não vão interferir com o processo de cicatrização. E bom, quando eu consigo controlar a infecção e inflamação e a cicatrização no leito da ferida, vou favorecer o processo de cicatrização. Eu melhoro a percepção da dor do paciente, porque quando tem menor inflamação, vai ter menor dor. Vou evitar a cronicidade da ferida e vou evitar complicações.
que eu tenho que fazer para conseguir esse objetivo? Primeiro, eu tenho que determinar quais são os dados da infecção que estou achando no leito da ferida e saber se estou tratando com uma colonização ou com uma disseminação da infecção, porque minha abordagem não vai ser a mesma num caso ou em outro. Eu vou precisar de recursos diferentes. Vai ser importante determinar se a ferida tem uma colonização importante ou se tem um equilíbrio bacteriano. É muito importante que nós consigamos detectar e quantificar, na medida do possível, a quantidade de micro-organismos patógenos e o tipo de micro-organismos patógenos que eu encontro no leito da ferida. Vocês podem lembrar que nós falamos que Flaminal tem uma ação sobre bactérias gram-positivas, gram-negativas e também ou dois fungos. Candida, basicamente. Se eu encontro um relatório de outro tipo de fungos, eu não poderia estar utilizando Flaminal para o controle dessa carga patógena. Agora bem, o que é o ideal? Que todos os pacientes tenham uma toma de cultivo ou de biópsia, verdade? Mas nem sempre é possível e às vezes os resultados demoram bastante. Temos outros insumos, outros dispositivos que nos ajudam a detectar a carga bacteriana e uma é a luminiscência. Temos um aparelho que se chama Moleculite, que nos ajuda a visualizar a presença de carga bacteriana no leito da ferida. Não podemos quantificá-la precisamente, mas sim podemos determinar a presença e que tipo de bactérias estamos tendo neste leito. Então, a aplicação de luminiscência é cada vez mais comum no tratamento de feridas crônicas e podemos empleá-la para determinar o tipo de carga bacteriana que temos. Também é importante que nós podamos valorar a bondade dos recursos disponíveis e utilicemos eles de maneira inteligente. Se eu tenho uma ferida que tem equilíbrio bacteriano, que sentido teria que esteja colocando uma prata ou um antimicrobiano potente, ou bem que siga utilizando antissépticos para a limpeza do leito da ferida? Nenhuma. O único que estaria fazendo é atrasar esse processo de cicatrização, porque estou gerando ou induzindo a senescência de essas células epiteliais. Então, por isso é tão importante que eu valore o grau de infecção e selecione dessa maneira os recursos. Com que recursos contamos? Pois temos antimicrobianos tópicos, temos soluções antissépticas, antimicrobianas, lavagens quirúrgicas e antibiótico terapia sistêmica. É importante lembrar que a seleção destes recursos tem que ser feita dependendo do que eu encontro no leito da ferida. E vamos ver como no caso da infecção local da ferida, vamos achar características que não combinam com a sintomatologia normal que achamos nos processos de infecção. Por exemplo, exudato, ou pus, ou mau cheiro. Podemos achar uma ferida bem granulada, mas que tem pontes epiteliais, ou uma ferida que está hipergranulada, ou uma ferida que parece estar bem, mas que não progrede. Por isso é muito importante valorar de forma precisa todos o que encontramos no leito da ferida. Recursos vamos ter muitos. Podemos segmentá-los de acordo ao grau de contaminação da ferida, mas não é recomendável usar Flaminal de forma conjunta com outros curativos antimicrobianos. Podemos utilizá-lo com outras soluções antissépticas? Sim. Com outras soluções antimicrobianas? Sim. Mas não é recomendável que nós misturemos nosso produto com outros cremes ou géis antimicrobianos, nem também utilizados com outros aparelhos, com outros secundários. No primeiro lugar, porque se tem a necessidade de utilizar um segundo microbiano, porque não confia no primeiro. Se tem um antimicrobiano trabalhando no leito da ferida, podemos deixar ele fazer o trabalho. Não precisamos um segundo. Se eu considero que a carga bacteriana é tão importante que preciso uma prata, então utilizemos primeiro a prata e depois podemos retornar a Flaminal, mas não coloquemos a prata acima de Flaminal. E para a gestão do exudato, vamos procurar lograr a umidade ideal no leito da ferida para favorecer a migração dos fatores de crescimento. Ter a umidade ideal favorece também manter a oxigenação e o pH
para esse processo de cicatrização, já que o exudato vai nos ajudar a acidificar a zona, criando de forma fisiológica um ambiente bacteriostático que nos ajuda a diminuir o risco de infecção. Se nós temos uma umidade controlada e não demais, vamos evitar a danificação das bordas e da pele perilesional. Que pautas temos que ter? Se tem um leito seco, o que preciso é umidade. Se tem um leito com exudato demais, tenho que absorver. E para estas ações é importante que eu tenha em claro a quantidade e o tipo de exudato que tenho na ferida, e algo muito importante, tenho que ter certeza que a umidade que tenho na ferida é causada pelo exudato. Que outros fatores podem ocasionar umidade demais? Bom, fatores externos, evacuações do paciente, o suor do paciente. No caso das lesões em membros pélvicos, muitas vezes não temos exudato propriamente da ferida. Temos um paciente com linfedema. Então, aí Flaminal não vai ser suficiente para controlar o exudato. O que precisamos é dar compressão, dar reabilitação, e Flaminal sozinho não vai poder fazer tudo isso. Se nós tentamos provar Flaminal num paciente com linfedema, se ele não está recebendo a terapia de linfedema necessária, pois vamos fracassar, porque não é a função de Flaminal. Eu preciso valorar de onde vem esse exudato. Nós podemos achar lesões abdominais, por exemplo, que mantêm uma fluência e a ferida se contamina e vemos que Flaminal não está funcionando. E talvez fazemos um cultivo de exudato ou revisamos de onde está vindo a umidade e vemos que temos uma fístula anteroatmosférica e esse exudato não é exudato, mas orina. Ou não é exudato, mas matéria fecal. Então, temos que ter certeza de que o que está gerando umidade na ferida é o exudato, ou de qual outro lugar ele vem. Que produtos temos? Perdão, que ações temos que tomar? Porque já falava da valoração do exudato, selecionar os recursos e fazer a troca do curativo quando seja necessário. Nós gostamos muito de dizer, a cada quanto tempo tenho que trocar o curativo? E sempre esperamos uma resposta precisa. 24 horas, 48 horas, 72 horas. O tempo de troca do curativo não é dado pela ficha técnica do produto. O tempo de troca do curativo é dado pela ferida. Como se comporta a ferida, essa ferida que ontem não estava exudando, hoje pode exudar muito. Então, a troca que ontem foi boa por 24 horas, hoje talvez somente vai servir por 8 horas. Então, eu tenho que fazer a troca quando a ferida está pedindo isso. Quando o meu apósito secundário chega a 80% de saturação, para evitar a maceração das bordas e da pele perilesional. Devo ter presente que, ainda que a ferida esteja seca, eu tenho que evitar ocluir se há dados de infecção. E aqui é bem importante a seleção dos apósitos secundários. Em algumas ocasiões, usamos nas úlceras vasculares ou em pacientes com linfedema, bandagens inapropriadas. Às vezes, utilizamos bandagens com algodão ou colocamos algodão para tratar de acolchoar certas feridas numa lesão que tem muita umidade. Que é o que vamos gerar? Um meio ideal para os micro-organismos patógenos. Você lembra, não sei se em Brasil isso foi feito, mas em México, por exemplo, nos davam na escola de Gerber e nós colocávamos algodão, depois feijão, um pouco de água, cobríamos ele e colocávamos no sol. Fizeram isso? O que acontecia com esse feijão? Ele germinava. O que vai acontecer com as bactérias que estão numa ferida? Se eu coloco algodão, bandagem, e esse paciente está exudando e tem um processo de infecção que eleva a temperatura corporal de maneira constante. O que pode acontecer com ele? Será que vai proliferar? Sim. Então,
olhem como muitas das vezes o problema não é o curativo. O problema é a cobertura secundária que nós estamos utilizando num paciente inapropriado. Eu não estou falando que um bandagem de Johnson não seja bom. Sim, é bom, mas para alguns pacientes, não para todos. Por isso é importante que nós nos perguntemos sempre se está funcionando ou não está funcionando e por que não está funcionando. Nem sempre é pelo curativo. Na verdade, quase nunca é pelo curativo. Quase sempre é porque não estou observando o que realmente está afetando essa ferida. Então, para o controle do exudado, não só importa a cura primária, sino a cura secundária e as características sempre do paciente. Quais recursos tenho? Depende do que eu queira. Se quero trazer umidade, tenho hidrogéis, hidrocoloides, matrizes siliconadas. Se o que eu quero é absorver o excedente de umidade, tenho arginogel enzimático ao 5,5%, alginatos, espumas, esponjas. E no caso das hidrofibras, as acinatos, espumas e as esponjas, posso usar como curativo secundário com Faminar forte. No caso do Faminar hidro, a cobertura secundária, um apósito secundário teria que ser um curativo, um absorvente, uma gase petrolatada, uma trissiliconada, por exemplo, Mepiter 1, Bactigras, Gelonet, inclusive Teladerm, poderia cobrir Faminar hidro com um hidrocoloide. Não, na verdade. Sim, poderia, né? Cobrir Faminar hidro com hidrocoloide. Qual precaução teríamos que ter? Fazer uma câmara de desbridamento bem potente. Então, esse refil, em lugar de deixar 72 horas, melhor eu vejo às 24 horas e eu falo, Senhor, se você parece que está escorregando a água da pele, está vindo. Particularmente se eu tenho uma escara que flutuava por embaixo, porque quando eu quebro essa escara, vai sair todo exudado. Então, agora já não vou precisar aportar umidade, senão retirá-la. E, bom, recursos temos bastantes. É importante que nós selecionemos de forma correta o curativo secundário a usar com Flaminal. Em que não poderia usar, já falamos em curativos de prata. Os curativos de prata não são como coberturas secundárias de Flamina. E finalmente, para o cuidado da proteção das bordas, sabemos que a protegê-los vai nos ajudar a ter uma adequada cicatrização, que a maceração das bordas vai ser ocasionada pelo excedente de umidade, isso pela ação das metaproteasas, e que as bordas hiperqueratosas são cicatrizadas, não permitem um afrontamento da ferida. Por que especificamos isso? Porque muitas vezes vamos ter uma úlcera que já progressou nas diferentes etapas da forma correta com Flaminal, mas que ao momento de chegar no processo de epitelização, a ferida para. Já chegaram 3, 4, 5 semanas usando Flaminal hidro, porque já não existe exudado e a ferida está granulando bem, mas já não avança. E quando faço um zoom aí para a ferida, as bordas estão cicatrizadas. Ok, então revive as bordas e vai fechar. Então é bem importante, insisto, que valoremos de forma integral. O que preciso fazer? Proteger as bordas da pele perilesional sempre que eu sei que tem excedente de umidade. Lembremos que Flaminal vai controlar muito bem a umidade no leito da ferida, mas se não fazemos um refil oportuno, pode ter um risco de maceração. Se isso é provável ou possível, melhor precisamos proteger a borda. Falando estritamente ou puramente Flaminal, não precisará de que use um protetor cutâneo, mas nunca é demais, porque eu não sei se essa ferida vai exudar mais do que eu tinha previsto, então particularmente eu sempre protejo a borda. Assim, Flaminal, pelo mecanismo de ação, me permite proteger a borda da ferida, a realidade é o que sempre procuro proteger a borda, porque se por alguma razão esse paciente exudou mais do que eu tinha previsto, se esse curativo se mantém mais tempo úmido pelo leito da ferida, vai se macerar. Existe umidade, vai se macerar. Então sempre precisamos procurar a proteção da borda e a pele
podemos fazer com várias opções, desde o óxido de zinco, que é o mais rudimentário, o que mais podemos usar, ou usar um protetor cutâneo com poliacrilato, com hermeticona, ou podemos usar Flame Active, que é um bom recurso que temos, que não só vai nos ajudar a proteger a borda da umidade, sino que também vai nos melhorar as condições da pele perilesional, porque tem arginina e que nos serve também como bacteriostático, então funciona bastante bem para poder cuidar essa pele perilesional, ok? Referente às ações, precisaria estar protegendo as bordas e a pele perilesional, revisar que as bordas não estejam cicatrizadas e, em caso que estejam, ajudá-los. Qual que é o momento ideal para revivar a borda da ferida quando o tecido de granulação atingiu o topo? Se eu ainda tenho uma ferida tunelizada, com profundidade, com excedente de umidade, não podemos revivar as bordas, porque vão voltar a cicatrizar enquanto eu estou tentando controlar essa ferida, ou vai se macerar mais facilmente, ou talvez o processo de infecção pode se disseminar, então vou fazer até que a ferida esteja perfeita, preparada para o fechamento, e que um obstáculo para a sua cicatrização, para o fechamento da ferida, seja a cicatrização das bordas, tá? Quando eu tenho esse leito bem preparado e, apesar disso, não prolifera o tecido de epitelização, tenho que valorar a viabilidade do tecido, ou seja, se não tem um problema vascular, e, em segundo lugar, a capacidade de proliferação celular que tem esse paciente. Se eu tenho um paciente com doença renal ou com câncer, ou com alguma doença autoimune, ou simplesmente um paciente de idade avançada, devo ter claro que sua proliferação de fibroblastos, de queratinocitos, sua disponibilidade de colágeno vai ser limitada. Então, é um momento de recorrer a terapias avançadas. Temos insertos cutâneos, matrizes dérmicas, temos plasma rico em plaquetes. Existem muitas opções para poder permitir essa proliferação celular, onde Flamina já não poderia dar um extra. Eu posso continuar usando, a ferida vai fechar sim, mas talvez precise 8 10 semanas mais, porque não está proliferando fibroblastos e queratinocitos. E lembremos que o trabalho de Flaminar não é proliferar células epiteliais, é simplesmente dar as condições ideais para o microambiente da ferida para que proliferem de forma autóloga. Então, nesses casos, eu teria que valorar o uso de recursos como dermoestimuladores, regeneradores, fatores de crescimento e etc. E recursos tenho bastantes, insisto, precisamos saber usar bem, de forma adequada, em cada um dos processos. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Não? Bom, então aqui estamos fechando esse tema de preparação do leito da ferida. Muito obrigado.